Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 11. Livro 11. 1. Estas são as propriedades da alma racional. Ela se vê, se analisa e se faz tal como quer. O fruto que ela própria produz, pois os frutos das plantas e o que nos animais corresponde aos frutos que os outros gozam, obtém o seu próprio fim onde quer que o limite da vida possa ser fixado, não como numa dança e numa peça de teatro e em coisas semelhantes, onde toda a obra é incompleta se alguma coisa a encurta, mas em cada parte, e onde quer que o seja detida, faz com que o que foi posto diante dela seja pleno e completo, para que possa dizer que eu possuo o que é meu. E mais adiante atravessa todo o universo e o vácuo circundante, e examina sua forma, e estende-se no infinito do tempo, e abraça e compreende a renovação periódica de todas as coisas, e compreendem que aqueles que vêm depois de nós não verão nada de novo, nem aqueles que estão antes de nós viram nada de mais, senão de uma maneira que aquele que tem 40 anos, se tem alguma forma de entendimento, viu em virtude da uniformidade que prevalece em tudo que foi e tudo que vai ser. Também essa é propriedade da alma racional, do amor ao próximo, da verdade e da modéstia, e de não valorizar nada mais do que ela mesma, que é também própria da lei. Portanto, a razão correta não difere em nada da razão da justiça. 2. Você dará pouco valor ao canto, à dança e ao pancrátium, se distribuir a melodia da voz em vários sons e se perguntar a si mesmo como a cada um, se for bem-sucedido nisso, pois será impedido pela vergonha de confessá-lo, e na questão da dança, se a cada movimento e atitude você fará o mesmo. E o mesmo acontece também na questão do pancrátium. Em todas as coisas, então, exceto a virtude e os atos de virtude, lembre-se de aplicar a si mesmo em suas várias partes, e por essa divisão vir a valorizá-las pouco, e aplique essa regra também para toda a sua vida. 3. Que grande alma é aquela que está pronta, em qualquer momento necessário, para ser separada do corpo e depois extinguida ou dispersa ou continuar a existir, mas de modo que essa disponibilidade venha do próprio julgamento do homem, não de mera obstinação, como os cristãos, mas com ponderação e dignidade e de modo a convencer outro, sem demonstração dramática. 4. Fiz alguma coisa pelo interesse geral? Pois bem, já tive minha recompensa. Que isto esteja sempre presente em sua mente e nunca deixe de fazer tal bem. 5. Qual é a sua arte? Ser bom. E como isso é bem feito, exceto por princípios gerais, alguns sobre a natureza do universo e outros sobre a própria constituição do homem? 6. No início, as tragédias foram trazidas ao palco por meio de lembrar aos homens as coisas que lhes acontecem e que está de acordo com a natureza que as coisas aconteçam assim, e que, se você está satisfeito com o que é mostrado no palco, você não deve ser perturbado com o que acontece no palco maior, pois você vê que essas coisas devem ser feitas, e que até mesmo elas suportam os que gritam, ó Citreão! E de fato, algumas coisas são bem ditas pelos escritores dramáticos, dos quais o seguinte se destaca: eu e meus filhos se os deuses negligenciarem. Isso também tem a sua razão de ser. E outra vez, não devemos irritar-nos com o que acontece. E a colheita da vida ceifa-se como a espiga frutífera de trigo. E outras coisas no mesmo estilo. Depois da tragédia foi introduzida a antiga comédia, que tinha uma magnífica liberdade de expressão, e pela sua própria simplicidade de falar era útil para lembrar aos homens de se precaverem da insolência. E para esse propósito também, Diógenes costumava extrair desses escritores. Mas quanto à comédia média, que veio em seguida, observe o que era, e novamente, para que objetivo foi introduzida a nova comédia, que gradualmente afundou-se em um mero artifício mímico. Que algumas coisas boas são ditas até mesmo por esses escritores, todo mundo sabe. Mas todo o esquema de tal poesia e dramaturgia, para que fim parece? 7.
Como parece claro que não há outra condição de vida tão bem adaptada para filosofar como esta em que você se encontra agora. 8. Um ramo cortado do galho adjacente deve necessariamente ser cortado também da árvore inteira. Assim também, um homem, quando é separado de outro homem, saiu de toda a comunidade social. Agora, quanto a um ramo, um outro o corta, mas um homem, por seu próprio ato, se separa do seu próximo quando o odeia e se afasta dele, e não sabe que ao mesmo tempo se desligou de todo o sistema social. No entanto, ele tem esse privilégio certamente de Zeus, que estruturou a sociedade, pois está em nosso poder retomar o que está próximo de nós e tornar-se novamente uma parte que ajuda a compor o todo. No entanto, se isso acontece frequentemente, esse tipo de separação torna difícil que aquilo que se desprende de si mesmo seja levado à unidade e seja restaurado à sua condição anterior. Finalmente, o ramo, que desde o início cresceu junto à árvore e continuou a ter uma vida com ela, não é como aquele que depois de ser cortado é então enxertado, pois isto é algo parecido com o que os jardineiros querem dizer quando dizem que ele cresce com o resto da árvore, mas que ele não tem a mesma mentalidade dela. 9. Assim como aqueles que tentam ficar no seu caminho quando você está agindo de acordo com a razão correta não serão capazes de desviá-lo de sua ação correta, assim também não deixem que eles o afaste de seus sentimentos benevolentes para com eles, mas esteja igualmente vigilante em ambos os assuntos, não apenas na questão do julgamento e ação constante, mas também na questão da gentileza com aqueles que tentam impedi-lo ou perturbá-lo de outra forma. Pois isso também é uma fraqueza, pois estar irritado com eles, bem como desviado de seu curso de ação e dar lugar ao medo, pois ambos são igualmente desertores de seu posto. O homem que o faz através do medo e o homem que está afastado, mas é por natureza um parente e um amigo. 10. Não há natureza inferior à arte, pois as artes imitam a natureza das coisas. Mas se assim for, aquela natureza, que é a mais perfeita e mais abrangente de todas as naturezas, não pode ficar aquém da habilidade da arte. Certamente todas as artes praticam coisas inferiores por conta das superiores. Portanto, a natureza universal também o faz. E na verdade, daí é a origem da justiça. E na justiça, as outras virtudes têm seu fundamento, porque a justiça não será observada se nós cuidarmos das coisas intermediárias, as coisas indiferentes, ou se formos facilmente ludibriados e negligentes e inconstantes. 11. Se as coisas não vierem a você, suas perseguições e evasivas o perturbam, ainda assim como você vai a elas. Que o seu julgamento a respeito delas esteja em repouso, e elas permanecerão quietas, e você não será visto nem perseguido nem evitando. 12. A forma esférica da alma mantém a sua figura quando não se estende para nenhum objeto, nem se contrai para si mesma, nem se dispersa, nem se afunda, mas é iluminada pela luz, pela qual ela vê a verdade de todas as coisas e a verdade que está em si mesma. 13. Suponha que um homem me despreze. Deixe que ele mesmo cuide disso. Mas eu cuidarei disso, para que eu não seja pego fazendo ou dizendo qualquer coisa que mereça desprezo. Porventura alguém me odiará? Que ele cuide disso. Mas eu serei brando e benevolente para com todos os homens, e estarei pronto para mostrar até mesmo a ele o seu erro, não de modo reprovador, nem ainda como uma demonstração da minha resistência, mas nobre e honestamente, como o grande Poussion, se é que ele não fazia por alarde, pois o interior deveria ser tal, e o homem não deveria ser visto pelos deuses nem insatisfeito com nada, nem reclamando. Pois que mal há para você, se agora você está fazendo o que é correto para a sua própria natureza e está satisfeito com o que neste momento é adequado para a natureza do universo, já que você é um ser humano colocado em seu posto para que aquilo que é vantajoso para o comum possa ser feito de alguma forma?
14. Os homens desprezam uns aos outros e lisonjeiam uns aos outros. E os homens desejam elevar-se acima uns dos outros, mas acabam por rebaixar-se diante uns dos outros. 15. Quão insensato e insincero é aquele que diz: Determinei tratar de você de uma maneira justa. Não há ocasião para dar essa notícia. Ela logo se mostrará através de atos. A voz deve ser claramente escrita na testa. Tal como é o caráter de um homem, ele imediatamente o mostra em seus olhos, assim como aquele que é amado imediatamente lê tudo nos olhos dos amantes. O homem que é honesto e bom deve ser exatamente como um homem que tem o odor forte, de modo que o transeunte, assim que se aproxima dele, deve sentir o cheiro querendo ou não. Mas a imitação da simplicidade é como um pau torto. Nada é mais vergonhoso do que uma amizade de lobo, uma falsa amizade. Evite isso acima de tudo. Os bons e simples e benevolentes mostram todas essas coisas nos olhos, e não há engano. 16. Quanto a viver da melhor maneira, este poder está na alma, se for indiferente às coisas indiferentes. E será indiferente se olhar para cada uma dessas coisas separadamente e todas juntas, e se lembrar que nenhuma delas produz em nós uma opinião sobre si mesma, nem vem a nós, mas essas coisas permanecem inabaláveis, e somos nós mesmos que produzimos os julgamentos sobre elas. E, como podemos dizer, que escrevemos em nós mesmos, e estando em nosso poder não escrevê-las, e estando em nosso poder, se por acaso estes julgamentos penetram imperceptivelmente em nossa mente, apaguemos-os e se lembrarmos também que tal atenção será apenas por pouco tempo, e então a vida terminará por um fim. Além disso, que problema há em fazer isso? Pois se essas coisas são de acordo com a natureza, alegre-se com elas e elas serão fáceis para você. Mas se forem contrárias à natureza, procure o que é adaptável à própria natureza e se esforce para isso, mesmo que não traga reputação, pois cada um pode buscar o seu próprio bem. 17. Considere de onde vem cada coisa e do que ela consiste, e no que ela se transforma, e de que tipo de coisa será quando ela tiver mudado e que ela não sofrerá nenhum dano. 18. Se alguém ofendeu você, considere primeiro qual é a minha relação com os homens, e que somos feitos um para o outro, e por outro lado fui feito para ser colocado por cima deles, como um carneiro sobre o rebanho, ou um touro sobre o gado. Mas examine a questão a partir dos primeiros princípios. A partir disso, se todas as coisas não são meros átomos, é a natureza que ordena todas as coisas. Se é assim, as coisas inferiores existem por causa do superior, e esta por causa de uma das outras. Segundo, considere que tipo de homens eles são à mesa, na cama e assim por diante, e particularmente sob que compulsões a respeito das opiniões eles estão, e quanto aos seus atos, considere com que orgulho eles fazem o que eles fazem. Terceiro, se os homens fazem bem o que fazem, não devemos nos aborrecer, mas se não fazem bem, é evidente que o fazem involuntariamente e na ignorância. Assim como toda alma é privada da verdade sem querer, assim também é privada, sem querer, do poder de se comportar para com cada um segundo seus desígnios. Consequentemente, os homens se afligem quando são chamados de injustos, ingratos e gananciosos, e em uma palavra, maldosos aos seus vizinhos. Quarto, considere que você também faz muitas coisas erradas, e que você é um homem como os outros. E mesmo que você se abstenha de certas falhas, ainda assim você tem a disposição de cometê-las, ainda que por covardia, ou preocupação com reputação, ou por algum motivo mesquinho, você se abstém de tais falhas. Quinto, considere que você nem mesmo entende se os homens estão fazendo errado ou não, pois muitas coisas são feitas com uma certa referência às circunstâncias. E, em resumo, um homem deve aprender muito para poder fazer um julgamento correto sobre os atos de outro homem. Sexto, considere quando você estiver muito irritado e triste, que a vida do homem é apenas um momento, e depois de um curto período de tempo, todos nós estaremos mortos.
Sétimo, que não são os atos dos homens que nos perturbam, pois esses atos têm seu fundamento nos princípios dominantes dos homens, mas são nossas próprias opiniões que nos perturbam. Retire essas opiniões, então, e resolva rejeitar seu julgamento sobre um ato como se fosse algo doloroso, e sua ira se vai. Como, então, removerei essas opiniões? Ao refletir que nenhum ato injusto de outrem traz vergonha para você, porque se o erro não é só dele, você também deve necessariamente ter feito coisas erradas e tornar-se um ladrão e tudo mais. Oitavo, considere quanto mais sofrimento é causado em nós pela ira e pela irritação por tais atos do que pelos próprios atos, nos quais estamos indignados e irritados. Nono, considere que uma boa disposição é invencível se for verdadeira, e não um sorriso afeitado e agir um papel. Pois o que lhe fará o homem mais violento se você continuar a ser de uma disposição bondosa para com ele, e se, como a oportunidade oferece, você gentilmente o aconselhar e calmamente corrigir seus erros no mesmo momento em que ele está tentando fazer-lhe mal, dizendo: Não assim, minha criança. Nós somos constituídos por natureza para outra coisa. Certamente não vou ser ferido, mas você está se ferindo, minha criança. E mostre-lhe, com um tato gentil e por princípios gerais, que isto é assim, e que mesmo as abelhas não fazem como ele faz, nem quaisquer animais que são formados pela natureza para serem gregários. E você não deve fazer isso nem com nenhum duplo significado, nem no caminho da reprovação, mas afetuosamente sem nenhum rancor em sua alma. E não como se você estivesse dando sermões a ele, nem ainda que qualquer espectador possa contemplá-lo, mas tanto quando ele estiver sozinho ou se outros estiverem presentes. Lembre-se destas 9 regras como se as tivesse recebido como um presente das musas, e comece finalmente a ser um homem enquanto vive. Mas você deve igualmente evitar chatear os homens e se irritar com eles, pois ambas são antissociais e levam a problemas. E que esta verdade esteja presente para você na excitação da raiva, que ser movido pela paixão não é varonil, mas que suavidade e doçura, pois elas são mais agradáveis à natureza humana, assim também são mais viris. E aquele que possui essas qualidades possui força, nervos e coragem, e não o homem que está sujeito a ataques de paixão e descontentamento. Pois no mesmo grau em que a mente de um homem está mais próxima da liberdade de toda a paixão, no mesmo grau também está mais próxima da força. E como o sentido da dor é uma característica da fraqueza, assim também é a raiva. Pois aquele que cede à dor e aquele que cede à raiva, ambos são feridos e ambos se submetem. Mas se você quiser, receba também um 10º presente do líder das musas, o Apolo. E é isso, que esperar que os homens maus não façam o mal é loucura, pois quem espera isso deseja uma impossibilidade. Mas permitir que os homens se comportem mal com os outros e esperar que eles não lhe façam mal é irracional e tirânico. 19. Há 4 aberrações principais da faculdade superior contra as quais você deve estar constantemente em sua guarda, e quando você as detectar, você deve eliminá-las e dizer em ocasião assim: Este pensamento não é necessário. Isto tende a destruir a união social. Isto que você vai dizer não vem dos pensamentos reais, pois você deve considerá-lo entre as coisas mais absurdas para um homem não falar dos seus pensamentos reais. Mas a quarta é quando você se repreende por qualquer coisa, pois esta é uma evidência de que a parte racional dentro de você está sendo dominada e cedendo à parte menos honrosa e à parte corruptível, o corpo e seus prazeres escusos. 20. Sua parte espiritual e todas as partes ardentes que se misturam em você, embora por natureza eles tenham uma tendência ascendente, ainda a obediência à disposição do universo, elas são dominadas aqui na massa composta, o corpo. E também toda a parte carnosa e aquosa em você, embora sua tendência seja para baixo, ainda são elevadas e ocupam a posição que não é natural. Desta maneira, então, as partes elementais obedecem ao universal, pois, quando elas foram fixadas em qualquer lugar, por força, elas permanecem lá
até que novamente o universal soe o sinal para a dissolução. Não é estranho, portanto, que a sua parte inteligente esteja desobediente e descontente com seu próprio lugar? E, no entanto, nenhuma força lhe é composta, mas apenas aquelas coisas que são compatíveis com a sua natureza. Ainda não se sujeita, mas é levada na direção oposta. Porque o movimento para a injustiça e a intemperança, para a ira, a dor e o medo, nada mais é do que o ato de quem se desvia da natureza. E também quando a faculdade dominante está descontente com tudo o que acontece, então também ela abandona o seu posto, pois é constituída por piedade e reverência para com os deuses, não menos do que por justiça. Porque estas qualidades também são compreendidas sob o termo genérico de contentamento com a constituição das coisas, e na verdade elas são anteriores aos atos de justiça. 21. Aquele que não tem um único e sempre o mesmo objetivo de vida não pode ser um homem e o mesmo durante toda a vida. Mas o que eu disse não é suficiente, a menos que se acrescente também isto: o que este objetivo deve ser. Pois, como não há a mesma opinião sobre todas as coisas que, de uma forma ou de outra, são consideradas boas pela maioria, mas apenas sobre algumas coisas, isto é, coisas que dizem a respeito ao interesse comum, assim também devemos propor a nós mesmos um objetivo que seja de uma espécie comum, social e política. Pois aquele que dirige todos os seus próprios esforços para este objetivo fará todos os seus atos iguais, e assim será sempre o mesmo. 22. Pense no rato do campo e no rato da cidade, e no alarmismo e inquietação do rato da cidade. 23. Sócrates costumava chamar as opiniões de muitos pelo nome de lamiae, bicho-papão para assustar as crianças. 24. Os lacedônios, nos seus espetáculos públicos, costumavam colocar lugares à sombra para estranhos, mas eles próprios se sentavam em qualquer lugar. 25. Sócrates se desculpou a Pérdicas por não ir até ele, dizendo: é porque eu não morreria pelo pior de todos os meios, isto é, receberia um favor e depois não o poderia devolver. 26. Nos escritos dos Efésios havia este preceito: pensar constantemente em algum dos homens de outrora que praticavam a virtude. 27. Os pitagóricos nos convidam, pela manhã, a olhar o céu, para que lembremos dos corpos que continuamente fazem as mesmas coisas e da mesma maneira fazem o seu trabalho, e também da sua pureza e transparência, pois não há véu sobre uma estrela. 28. Considere que homem era Sócrates quando ele se vestiu em uma pele, depois que Xantippe tinha tomado seu manto e saído. E o que Sócrates disse a seus amigos que estavam envergonhados deles e se afastaram dele quando o viriam vestido assim. 29. Nem na escrita, nem na leitura você será capaz de estabelecer regras para os outros antes de ter primeiro aprendido a obedecer às suas próprias regras. Muito mais é assim na vida. 30. Você é meu escravo. A liberdade de expressão não é para você. 31. E o meu coração se riu por dentro. Odisseia 413. 32. E a virtude amaldiçoarão, dizendo palavras duras. Hesíodo, Obras 184. 33. Procurar pelo figo no inverno é ato de um louco. Tal é aquele que procura seu filho quando já não é mais possível. Epíteto 3, 24, 87. 34. Quando um homem beija seu filho, dizia Epíteto, deve sussurrar para si mesmo: amanhã talvez você morra. Mas essas são palavras de mau presságio. Nenhuma palavra é uma palavra de mau presságio, disse Epíteto, que expresse qualquer obra da natureza, ou se assim for, é também uma palavra de mau presságio falar das espigas de milho colhida. Epíteto 3, 24, 88. 35. A uva verde, o cacho maduro, a uva seca, tudo se transforma, não em nada, mas em algo que ainda não existe. Epíteto 3, 24. 36. Nenhum homem pode roubar-nos o nosso livre-arbítrio. Epíteto 3, 22, 105. 37. Epíteto também disse:
Um homem deve descobrir uma arte ou regras com respeito a dar o seu consentimento. E com respeito aos seus movimentos, ele deve ter cuidado para que sejam feitos em relação às circunstâncias, que sejam consistentes com os interesses sociais, que tenham respeito ao valor do objetivo. E quanto ao seu desejo sensorial, ele deve manter-se completamente afastado dele. E quanto a evitar a aversão, ele não deve mostrá-la em relação a qualquer das coisas que não estão em nosso poder. 38. A disputa, então, ele disse, não é só sobre qualquer assunto comum, mas sobre ser louco ou não. 39. Sócrates costumava dizer: o que vocês querem? Almas de homens racionais ou irracionais? Almas de homens racionais. De que homens racionais? Sadias ou insanas? Sadias. Por que então vocês não as procuram? Porque nós a temos. Por que então vocês lutam e discutem?